Olá pessoal, boa noite. Vou fazer um convite aqui para o Dr. Carlos Melo para entrar aqui na nossa live, essa nossa primeira live da Abracrim Jovem. Vamos aguardar aqui o Dr. Carlos Melo fazer o pedido. Convidar. Nosso convidado de hoje. Envio o convite para o Dr. Carlos. Tá aí, o pessoal já está acessando. E aí, cara? Grande Dr. Carlos. Não funcionou ali no computador, não, cara. Tive que vir aqui pelo recurso do celular, do smartphone. É. Sei, né? Recurso, Tecnologia. recursos especiais. Então, pessoal, nossa primeira live hoje, o Dr. Carlos Melo está aqui presente. Nós iniciamos hoje basicamente apresentando, né, a nossa comissão temática dentro da Abracrim, que é a Abracrim Jovem, para quem está iniciando, os advogados que estão iniciando, ou os advogados que estão migrando, né, de um determinado segmento para a área penal. Alguns são apaixonados pelo direito penal e estão aqui só para assistir, para aprender mais um pouco, para acompanhar e contribuir. Tem a galera aí entrando, boa noite aí para todo mundo. Depois nós vamos abrir aí uma rodada para vocês também estarem contribuindo com a gente. E aqui a apresentação... Oi? Estou vendo o Lucas Amaral, o doutor Marcos Paulo aqui, a doutor Juvino e a Tem muita doutora... gente aí entrando. E permaneçam conosco. Boa demais, cara. Muito bacana ela. Então, pessoal, nós iniciamos essa comissão temática. O presidente estadual da Abracrim, o doutor Thiago Minager, nos deu essa oportunidade aí para estar tocando esse projeto. E a Abracrim Jovem nada mais é do que uma comissão temática dentro da Abracrim RJ, em que nós vamos levar conteúdo, né, de qualidade para os jovens advogados ou advogados que estão migrando para a área penal. Já temos aí alguns nomes para as próximas lives. Nossas lives irão ocorrer de 15 em 15 dias, né, a cada 15 dias, com sempre um advogado trazendo a sua experiência, trazendo a sua expertise e orientando, né, os advogados novos que estão militando na área penal. E o nosso objetivo principal aqui é fazer uma coisa de qualidade, né? Trazer para quem é ou quem está na área penal, trazer um conteúdo bem bacana, de modo que possa contribuir com vocês, contribuir com a gente e estar movimentando aqui a nossa página. Já temos aí na próxima live agendado o doutor Alain Januário, advogado criminalista. Posteriormente vai ter aí, o doutor Alain vai estar falando sobre inquérito policial. Já temos também o doutor Eduardo Nilton, que é o defensor público, para falar de audiência de custódia. Vai ter o doutor Daniel Dias para falar de execução penal, entre outros advogados, né? Alexandre Domingues, vamos ter um promotor de justiça para a gente tratar também do ANPP. Então, já temos um cronograma já apresentado. E hoje nós estamos aqui com o grande doutor Carlos Melo, que vai estar trazendo um pouco da sua experiência, trocando um pouco com a gente. Doutor Carlos, vou passar a bola para o senhor, ver de que forma que o senhor pode contribuir. Não é uma sustentação oral, a gente pode falar de forma mais contraída, né? E de que forma que o senhor pode contribuir, né, orientar esses advogados, tanto os que estão iniciando, né, na advocacia, quanto os advogados mais antigos que estão migrando para a área penal e os advogados que já estão na área penal, né? De que forma o senhor pode contribuir conosco? Na realidade, eu acho que o nosso trabalho aqui hoje é
desconstituir o conto da Cinderela. Nós vamos falar de realidade, nós vamos falar da verdade, né? Exato. Quando inicia-se uma carreira na advocacia, é aquele caminho mais árduo, é o caminho mais duro. Se você não tiver um suporte, se você não tiver a coragem, se você não tiver a disposição, uma vez eu ouvi falar que os primeiros 2 anos é a prova de fogo. Depois de 2 anos, você vai se estabilizando. Só que existe aquela vontade de quem atuar na área penal. Ah, não, você é um criminalista, do nada. Logicamente, eu não estou falando de estudo, eu não estou falando de área técnica, eu estou falando de se manter dentro de uma advocacia. Porque hoje, o que eu aprendi? Eu aprendi, primeiro, você tem que ter um endereço. Você precisa ter um endereço para que o cliente te encontre. Uma vez foi recentemente, essa época de pandemia, todo mundo home office, home office, home office, e eu desfiz de um escritório. E eu vi que precisava de um endereço. Então, você jovem advogado, não estamos falando de jovem advogado de idade. Não, de 25, não, só jovem advogado na advocacia. Você, inicialmente, precisa ter um ponto de referência. Você me encontra em tal lugar, ali é meu ponto, ali é meu escritório, e mesmo que você tenha que atender com hora marcada, porque às vezes, no momento, você não tem condição de ter estagiário, de ter secretária, de ter outro suporte. E isso tudo é para que você venha iniciar a sua carreira. Quem são os seus primeiros clientes? Na minha opinião, são pessoas que você não gosta. Pode ter certeza. Olha só, você já ouviu falar que você não deve advogar para parente, para tio, para primo, para vizinho, para todas essas pessoas. Concordo, meu irmão. Pior coisa que tem. Tu tá em casa, você tá no almoço, você tá num café, você tá em qualquer lugar. Você é advogado 24 horas por dia. Mas para iniciar a carreira, você não pode abrir mão desses clientes, que é o teu tio que está com problema com a Light, te dá o exemplo, a tua prima que está com... são todas essas pessoas que você não quer advogar. Mas para iniciar uma carreira, você precisa ter uma cartela de clientes. Então, essas pessoas que você fazendo um bom trabalho vão te indicar para outras, que vão te indicar para outras, que vão te indicar para outras. Nós fizemos um trabalho, eu não sei se você lembra, sobre imposto de renda da Polícia Militar, uma restituição. O nosso escritório, ele trabalhou, começamos trabalhando no GAN, que é o Grupo Aero, o helicóptero da PM, era lá naquele batalhão. Nós começamos ali com 3 clientes. Quando a gente viu, cara, a gente já estava com a maior parte dos batalhões lá São Gonçalo, lá é GAN, aqui no Rio, eles estavam procurando o escritório porque nós estávamos conseguindo receber do Estado na época que o Estado não tinha dinheiro. Fazia lá o bloqueio de valores e o dinheiro estava vindo. Então, quem começou isso? Um amigo meu, que era sargento da Polícia Militar, trouxe essa demanda, nós estudamos um caso, nós temos um colega aqui que também tem uma veia nessa área fazendária. Cara, dali a gente tem hoje um setor da área fazendária, que começou com um amigo, que a gente não quer advogar para amigo, para parente, para isso, para todas essas situações. Então, eu sei que todo mundo tem um sonho. Não, vou advogar para penal, já vão me procurar. Não, não vão te procurar assim. Se falar isso para você, na minha opinião, estão mentindo para você, tá? Você já vai começar, não, num tribunal do júri desse da vida, que você já vai entrar numa operação que está envolvida a GAECO, que não. Cara, você tem que construir de degrau em degrau. Você tem conta de celular para pagar, você tem teu carro, se você tiver carro, gasolina, manutenção, família, você tem tudo. Então, toda a sua construção é sem abrir mão de todas as áreas do direito. Porque quando eu iniciei, quem me
montou toda a estrutura do escritório, se chama juizado. Por quê? Nós chegamos a ter, uma vez, eu contabilizei mais de 1.000 ações no juizado, não é aquela que foi acontecendo. As coisas, e venho de outras situações. Eu venho eu tinha uma empresa de segurança eletrônica e câmeras de segurança, instalação. Cara, é um ramo que é braçal, é um ramo também da área técnica. E o que acontece? E o sonho era de viver da advocacia. Então, uma grande parte desses clientes se tornaram, que eram meus clientes da empresa de segurança eletrônica, instalação de equipamentos eletrônicos, eles se tornaram clientes da advocacia. E uma coisa, todos os clientes que eu tenho, a maior parte deles, se tornaram amigos, porque nós somos. É o meu jeito, mas eu acho que deve ser o jeito de quase todos os advogados. A gente dá bom dia, boa tarde, a gente fala com todo mundo. Eu tenho um escritório dentro de um prédio que eu falo com todo mundo. E se você chegar nesse prédio e falar assim, onde é que tem um escritório de advocacia, eles já indicam o meu. Eu pedi? Não. Eu falei assim, ó, se pintar algum... Não, cara, mas por quê? Primeiro, sabe que nós somos advogados, sabe que é um escritório de advocacia, e o bom dia, boa tarde, olá, tudo bem, como tá? Uma vez eu reparei que entrando no escritório com um carro e veio uma senhorinha, que tem uma pessoa que fica na portaria, permitindo a entrada. Ela veio, deu a volta chovendo, só para dar o bom dia, porque ela já estava acostumada eu abaixar o vidro e falar: oi, tudo bem? Bom dia, olá, como vai? Essas pessoas vão te trazer os seus clientes. Ah, pô, isso é captação? Não. Olha só, é a maneira minha que fez acontecer. Com você, eu não sei, eu estou te dando o que aconteceu comigo. Entendeu? Comigo foi um pouco diferente, né? Diga aí, Eu, quero quando me saber. formei, eu fui a exceção à regra, né? Quando me formei, o primeiro processo que eu tive foi criminal, né? E a partir daquele processo, nesses trajetos, idas e vindas, já consegui um outro processo nesse caminho. Uma família me encontrou numa vara criminal e contratou meu serviço. E dali um foi indicando o outro, um cliente indicou um outro cliente, e aí foi fazendo esse laço, essa construção, né, de clientela. E aí o Hugo Novaes tá falando aqui, o Brand é rico de família, não. Eu Pô, acredito que é. quem me dera. Então, assim, eu na verdade, eu não escolhi a área penal, eu fui escolhido pela área penal e abraçado, onde as pessoas, os clientes me procuram pela área penal. E, é claro, a delimitação da minha área de atuação é fundamental para que isso aconteça. Eu me ponho como advogado criminalista e as indicações que eu tenho, como é que eu iniciei a ter clientes, a ganhar clientes, os meus amigos identificaram em mim que eu era um advogado militante da área criminal e esses amigos começaram a indicar demandas que eles tomavam conhecimento. Olha, tem um advogado que é amigo meu criminalista. Então, essas pessoas que eu conheço, que além de trazerem as demandas deles, eles trazem as demandas de também conhecidos deles que eventualmente se deparem com uma demanda criminal. Então, a exceção à regra, eu não comecei, né, da forma geral, juizar. É claro, hoje a advocacia está muito difícil, né, por conta das relações de consumo que estão mais escassas. Tivemos o desmonte ali das leis trabalhistas, dos direitos trabalhistas. Então, esses profissionais, né, claro, por uma questão de sobrevivência, migraram para a área penal, para a área civil. Então, todas as áreas estão um pouco saturadas. Aqui a gente, hoje nós temos, não podemos
especificar tão somente em uma área, né? E aí a gente usa parceria. Eu tenho um amigo que é de família, aparece uma ação de família, eu vou dispensar, não, eu indico um colega, né? E o meu colega atende esse cliente. Previdenciário, também temos um cliente, um colega que eu tenho uma parceria que a gente atende. Você Não tocou, podemos dispensar os clientes, né? você tocou num ponto que eu acho que também é importante. Quando eu comecei a ter o cliente criminal, eu procurei fazer parcerias com advogados com mais experiência. Não porque eu me Certo? sinto inseguro, mas é porque eu precisava de um olhar experiente, eu precisava de alguém que tivesse uma militância com mais tempo, e isso para mim foi um aprendizado, porque eles me ensinaram muito. Porque às vezes você fala o seguinte, poxa, eu vou dividir essa ação, mas você não está dividindo, você está ganhando. Porque quando você procura um advogado para fazer uma parceria, que ele tem mais um know-how de conhecimento, e nisso vai chegar a satisfação do seu cliente. E vai te trazer outros clientes, e ali vai, até o momento onde você vai se sentir seguro. No seguro, no falar, do agir, porque a gente tem que ouvir situações completamente adversas, filtrar aquilo ali e demonstrar para o cliente que aquilo ali tem um caminho jurídico, que tem um caminho que pode melhorar a situação dele. Porque advogado ganha sempre? Lógico que não. Tem um colega nosso aqui, que eu não vou declinar o nome dele, mas eu fiz um tribunal do júri com ele para ver como ele atuava. O cliente ganhou 24 anos de prisão. E ele falou assim, caramba, doutor, pensei que eu ia ganhar mais. Ele estava satisfeito. Ele satisfeito porque ele viu que, cara, você perdeu, mas perdeu de pé. Você fez todo possível para que aquilo ali pudesse ser julgado da melhor forma possível para o seu cliente. A condenação ali naquele momento iria acontecer? Iria. Mas o cara que às vezes que vai ser condenado, ele pode ser condenado a 30 anos de cadeia. Mas ele não quer ser condenado 30 anos e um dia daquilo que ele não fez. E às vezes acontece de uma situação você ter que mostrar que o cara pode até ter praticado o delito X, não o delito Y. Entendeu? A nossa situação não é sempre ganhar, mas às vezes é fazer o melhor para que aquilo ali venha a ter um efeito, uma eficácia no final, que pode ser uma sentença diferente. Nós atuamos num processo que acho que pode falar o nome, quarto elemento, uma condição muito adversa para o cliente, que se juntasse tudo, ele pegaria aí, sei lá, 20 anos de prisão, e depois o juiz analisando toda o contraditório, tudo que foi apresentado, tudo ficou em 5 anos e mais um pouquinho. Então, toda a esfera era para mais de 20 anos. Mas o quê? A experiência daquele advogado, a experiência, a parceria, a visão dele diferente, tudo, cara, trouxe um benefício para o cliente. Qual era o benefício? Era ele deixar de pagar a conduta ilícita dele? Não. Ele foi julgado daquilo que ele fez. Porque hoje nós temos operações aí que prendem 30, 40 pessoas, bota todo mundo dentro do mesmo saco, mas só que tem que dividir a conduta de cada um ali, tem que ver o que cada um fez, para que ninguém venha pagar algo que não fez. A gente vai em confronto o que a imprensa fala, a gente vai em confronto, às vezes, o que a sociedade fala, às vezes a gente vai em confronto aquilo que a nossa família pensa. Entendeu? Como é que você pode defender fulano? Mas aquela pessoa tem direito de defesa. Como é que você vai defender ciclano? Eu vou dar um exemplo. Uma foto minha com a Flor de Lis, que ela pediu para falar comigo, em um momento fui xingado.
Ela tem direito de defesa, não estou entrando no mérito do que fez, não. O mérito é, ela tem direito de defesa. Uma foto, mas aí a pessoa me xinga. Nós temos aqui, a gente é crucificado, mas a área penal é somente tratar desse assunto? Não, cara. Você pode comprar um Danone e o Danone está vendo essa criança parar no hospital e isso aí envolver uma área penal. Você pode ter um acidente de automóveis e nisso envolver a área penal. Pode ter uma empresa e essa empresa, de repente, não pagou o seu imposto devidamente e dali gerou a área penal. Só que você tem que se preparar para ser visto como advogado do bandido. Como temos um colega falou lá, pô, advogado dos capetinha. Cara, tem que analisar, vamos ter calma. Então você tem que se preparar para que você possa ser, de repente, xingado e ter o fio de saber que você é defesa. Você sempre vai optar pela defesa. Você sempre vai optar em fazer o melhor para o seu cliente. E fazer o melhor não é fazer o errado. Fazer o melhor não é fazer o melhor juridicamente. Então, até você chegar nesse ponto, eu penso que existe um caminho. Nem todo mundo vai poder começar como o William começou já na área penal. Nem todo mundo, sim, mas você precisa começar. E esse começar, você precisa se sustentar também. Senão você não começa. Senão você não avança. Eu já fui advogar com 2 filhos. Eles precisavam comer. Eu precisava pagar as despesas do escritório. Então, o que acontece? É não abrir mão, inicialmente, daquilo que vai te dar um sustento agora. Se ele é um juizado, se ele é o divórcio, entendeu? Se ele é abrir a mente. Agora tem um detalhe, que até o nosso presidente da Abraquim fala muito com a gente, nunca pare de estudar. Cara, você vai estudar eternamente. Tem um rapazinho aqui que entrou aqui, ó, Hudson Bastos, meu amigo pessoal. Eu falo com ele diretamente, Hudson, não pode parar de estudar. Não pode parar de estudar. Agora, pagar as contas você também precisa. Você precisa do caminho. Cada juizado que vai iniciar teu caminho, dali vai pintar a vara de família, mas o princípio é o teu network, é quem já está contigo ali. Quem Exato. Você vai angariar ações dos seus amigos. Oi? Você vai angariar as ações dos seus amigos, dos seus conhecidos que estão com problema. E essas ações certamente não serão da área penal. Eventualmente pode até ser, mas na prática, não na teoria ilusória que o pessoal está vendendo aí, como você conseguir R$1 milhão em 3 clientes, como você conseguir 30 clientes por mês. Bom, ou esse cara tem uma bola de cristal, ele vai te dar os 30 clientes que ele tem. Ó, vou falar um negócio aqui que não vai desestimular, tá? O tal de advogado 10x, ou 10 vezes advogado que estão, sei lá, vendendo por aí. Cara, meu amigo, não é isso. Se você é do Rio de Janeiro, se você é de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, se você, cara, não importa o teu bairro, a advocacia, ela te dá um mundo. Lógico, ela te dá um mundo. Hoje, graças a Deus, eu não advogo somente no Rio de Janeiro. Mas o meu foco era e ainda vou te dizer, Campo Grande. Entendeu? Para você ter ideia, eu fui advogar para uma pessoa do camelódromo de Campo Grande. Uma pessoa. Daqui a pouco eu tinha 50 boxes comigo. Hoje eu não advogo mais para o camelódromo, que eles chamam de camelódromo, né? De Campo Grande. Eu tenho alguns clientes lá, mas tive muitos clientes ali. Entendeu? Uma vez eu advoguei para um cara, na época era Kombi, não sei se você lembra da Kombi. Hoje é van, né? Antigamente era Kombi. Era o cara fazia uma linha chamada Jardim Maravilha, Campo Grande. Cara, ele foi um ponto de partida para vários clientes que trabalhavam com van. Entendeu? Trabalhei dentro de comunidade também.
tanto na área social, também como advogado, que me levou a fazer um trabalho dentro da Câmara Municipal. Só que nós temos o quê? O início, é o iniciar. O iniciar, ele não é tão glamouroso, não. Hoje nós temos vários colegas aí que já estão numa posição bem diferente. Mas o iniciante, ele tem a apanhar a enxada e plantar. E a gente é um agricultor, né, cara? Porque tirando a área penal ou de certas outras situações, os únicos honorários que são pagos de forma antecipada são os honorários de ações que não há indenizações. Porque as ações indenizatórias que andam na vara civil, no juizado, o que for, o advogado ele é um agricultor, ele planta hoje, briga 1 ano, 2 anos e meio, ele consegue pegar o mandado de pagamento. Você tem que captar cliente, você tem que peticionar, você tem que cumprir os prazos. E outra coisa, você vai passar raiva, né? Nós temos aí o PJE, nós temos o nosso sistema que ultimamente não tem nos ajudado. Não sei se tem alguma parceria com outros, já com o Rivotril, porque você fica com tanta raiva, você tem que tomar um negócio, né? Então, não é essa área clamorosa. E tem amigos, cara. O amigo que também vai te indicar. O teu amigo aqui, ó, entrou um colega aqui, Adriano 6400. Esse cara aqui, se você falar assim, ó, qual é o melhor advogado do mundo? Ele vai falar assim, pô, conheço um. Ele vai me chamar pelo apelido, porque ele já me conhece há muitos anos. Se você vai falar assim, qual é o melhor advogado que tem nos Estados Unidos? Ele vai falar assim, eu conheço um. Eu sou o melhor advogado porque ele é meu amigo. Ele me indica para várias pessoas. Então, olha só, para iniciar, para você ter a tua carteira de cliente, depois você tem aquela empresa que vai te contratar a um honorário fixo para que você possa dar um suporte jurídico, você vai abrir um leque, daqui a pouco você vai ver que você vai precisar de ajuda de um outro colega, de um estagiário, você vai precisar de ajuda de uma secretária, você vai ver que uma andorinha só não faz verão, você vai ver que nós temos que andar unidos. Por isso que a Abracrim é tão importante nesse sentido, principalmente a Abracrim jovem, de todo mundo andar unido, andar junto, porque um ajuda o outro. Nós temos algumas dificuldades, eu conversei até com o William, nós temos limitações para divulgar o nosso trabalho, e que pode ser entendido como captação de cliente. O cirurgião plástico, ele coloca lá, agora nas redes sociais, a barriguinha antes e a barriguinha depois. Ele vendeu o produto dele, que é a cirurgia plástica. Agora nós temos os cirurgiões dentistas, que também fazem a mesma coisa, o antes e o depois. Nós não podemos fazer isso. O que eu mostro na minha rede social? O dia a dia de um advogado. Graças a Deus nós temos aí bons seguidores e isso traz clientes também. Mas o foco não é esse, é mostrar o dia a dia do advogado, as dificuldades. Ontem mesmo eu estava na DRFA, como eu falei com o próprio William, eu saí da DRFA ontem quase 11h30 da noite, para hoje de manhã estar cedo no escritório, peticionando, me preparando para uma audiência de custódia. Então, o que acontece? Nós sempre estamos como? A gente tem uma limitação, eu mostro o dia a dia do advogado, pode uns não concordarem, mas o que eu quero mostrar é que nós somos seres humanos e uma coisa, nós temos que ser acessível, porque às vezes você pode colocar uma imagem numa rede social que te transforma numa pessoa inacessível. Pô, isso aqui não dá para mim não, esse advogado aqui não. Nós somos pessoas simples, temos necessidade de mostrar o nosso trabalho, mostrar que temos uma competência para aquilo ali, que também sofremos também numa fila de balcão para conseguir o objetivo do nosso cliente, que nós também somos destratados, às vezes, por algum serventuário que naquele dia está de mau humor, sim, para conseguir o objetivo do nosso cliente. Às vezes nós vamos nos colocar numa situação adversa
de ouvir situações e ter que engolir, mesmo sabendo das nossas prerrogativas, pelo interesse do nosso cliente. Então, a rede social é uma fonte de é uma fonte de... Pode ser considerada de captação? Eu não vejo isso. É mostrar o seu dia a dia. Entendeu? Que você vai fazer uma audiência no juizado, que está lá um calor danado, que você chegou tal hora, que o teu trabalho é honroso, que os honorários que são pagos a você são pagos também, que você fez por onde, porque às vezes acredita que você está numa sala, igual estou aqui no ar-condicionado, o William está lá no escritório dele, lá com o ar-condicionado dele. Cara, mas até chegar isso aqui, a gente andou no sol, a gente anda no sol. Entendeu? A gente encara também, o juiz marca audiência 1h da tarde. Antigamente tinha uma mania de todo mundo marcar audiência 1h da tarde e a audiência acontecia 6h da tarde. A pauta toda para 1h. Toda para 1h. Entendeu? O colega guerreiro, colega que faz trabalhista, antigamente o juiz marcava assim, ó, 8h, 8h05, 8h10, 8h15. E a audiência é essa de 5 minutos. Você está vendo? A audiência, às vezes, para conseguir dar uma acelerada no processo, nós tínhamos audiência com a doutora Neares, lá em Niterói. A audiência ela marcava 9h da manhã e terminava 1h da manhã. Você, naquele dia, não atende telefone, você, naquele dia, não fala com ninguém, você não atende cliente. 9h da manhã começava. 1h da manhã você estava saindo de Niterói. Naquele dia você não fala nada. Aí sabe como é que o cliente vai fazer com você? Vai me responder oi, 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 direto no WhatsApp. Oi, oi, ou então ponto de interrogação. Oi, não quer falar? Cara, você não pode. Você vai ouvir aquele áudio mal criado, porque você não pôde responder naquele momento. Porque, cara, nós temos uma situação que, às vezes, você apanhar o telefone, botar no ouvido, você pode gerar uma consequência. Às vezes, você vai apanhar o telefone assim, o cara vai falar assim, você está me fotografando? A gente tem uma vida que o cliente, às vezes, não sabe. Entendeu? A gente acha, não, porque não você anda de terno, não, porque a doutora anda com terninho, de salto alto. Cara, a maior guerreira que tem é a advogada. Que a gente anda de sapato, o pé faz assim, ó. Elas andam de sapato alto, mano. Encara tudo. Quem faz VEP sabe que a VEP ela funciona, mas também tem o bom. Entendeu? Tá ouvindo aí a bagunça no corredor do prédio? Aí você é do teu escrito aí? Quero saber, cara. Para mim era alguém que tinha entrado aqui. Cara, meus amigos, o que a gente quer passar não é desestimular ninguém. É dar que você tenha garra, que você tenha força. Se você quer ser um grande processualista penal, tenha certeza, você vai ser. Mas que você vai ter que fazer por onde? Você vai ter que encarar o sol e a chuva. E depois que você conseguir ser esse grande processualista penal, você vai continuar no sol e na chuva. Entendeu? Só que, de repente, você vai ter colegas, você vai ter o ar-condicionado, que você vai ter que... Cara, você vai precisar fazer audiência para alguém para poder pagar uma conta. Você vai ter que abrir o teu network. O que o advogado precisa é relações, é network. Você precisa se relacionar com pessoas. Pessoas que geram pessoas, que vão te gerar clientes, que vão gerar uma porção de situações que é onde você vai se inserir. E o seu trabalho tem que ser feito com excelência. Você, primeira coisa, Dr. Lúcio Durante, ele hoje é desembargador. Ele falou para mim assim, ele me chamava assim, meu aluno, meu gordinho de peso. Meu aluno de peso, ele falava para mim. Ele falava, antes de você falar, antes de eu te ouvir, eu vou te ver. Cara, você é julgado o tempo todo pela sua roupa, você é julgado pelo seu carro, você é julgado se você fala certo ou errado, você é julgado se a sua letra é boa ou ruim, você é julgado o tempo todo, de forma subjetiva, sim, mas é julgado. Entendeu? Você entra num consultório médico. Uma vez eu entrei num cardiologista e o cardiologista ele era o dobro do meu tamanho. E eu falei para quase que dentro do meu coração, eu falei, gente, quem precisa do médico é ele. Então a gente é julgado o tempo todo. Você precisa estar preparado para o julgamento, você precisa estar preparado para estar sem vontade nenhuma de botar uma roupa social
ter que botar uma... Eu não sou muito fã de terno, não. Você sabe você. Porque gordinho de terno, ele é vezes 2. Não tem um advogado 10x? Então, a gente fica advogado 2x, que a gente dobra de tamanho gordinho e fica suado, que é uma beleza. Então, é preparar para essa luta, preparar para essa guerra, não acreditar que um momento ruim ele vai durar, que aquele momento que você não conseguiu o seu cliente, mas você nunca pode parar. Existe um negócio que eu acho muito interessante, vou ver se eu mostro para vocês. Eu acho que não fere, não. William, se eu ferir o código de ética aqui, a culpa é sua. É um cartão, é igual um cartão de banco, que você... Hoje em dia a gente anda com cartão de visita, né? Mas tem um cartão que acho que não está aqui, eu deixei em casa, eu vou mostrar para vocês. É um cartão igual um cartão de banco, que você só encosta no celular do seu cliente, transfere todos os seus dados para ele. Seus telefones, seus endereços, seu Instagram, seu Facebook, seu e-mail, transfere na hora. Cara, você precisa... O que você vende? Primeiro você se vende, que é a sua imagem, que é o seu conhecimento, e depois o cliente vai ver a sua capacidade técnica. Ninguém vai ver a sua capacidade técnica se você não tiver o cliente. Então, primeiro você precisa ter o cliente, passar por essa seara. Não é fácil, você tem que se manter forte. Estou falando para quem não teve oportunidades de iniciar já em um escritório, já por um caminho. Tem gente que já começa já advogando. Não estou falando para essa pessoa, que ela já sabe que ela já está com o caminho dela feito. Eu não estou aqui julgando ninguém, porque eu já fui julgado uma vez por causa dessas coisinhas da gente postar foto no Instagram. Cara, é o meu jeito de mostrar o meu trabalho do dia a dia. É o meu jeito de eu falar para você, cara, enquanto você está aí na sua casa assistindo o Jornal Nacional, e eu sou fã de novela, tá? Adoro novela. E eu perdi a novela, entendeu? Porque eu estava até 11h30 da noite observando se iam ferir alguma garantia constitucional de uma pessoa que pode ser julgada de uma outra forma, porque ela pode ter cometido uma conduta ilícita, mas a minha presença lá é para observar ou inibir que venham acontecer atos que venham ferir a Constituição. Você está lá para defender o quê? O ato? Não, eu estou lá para ter garantias constitucionais. Porque hoje são aquelas pessoas. Uma vez me perguntaram uma situação sobre um político, eu falei assim, olha, a minha posição é essa. Eu não sou a favor do político. Eu não sou a favor dele. Eu sou a favor que os procedimentos venham ser corretos, porque hoje ele é político, ele tem dinheiro, ele tem grana, ele tem grandes advogados. E quando for o seu vizinho, quando for você? Quando for eu? Então não é essa situação. É manter, sim, trabalhar, fazer o seu pão nosso de cada dia, mas não pode abrir mão de uma coisa. De ser um grande na área técnica. Tem que ler. Meu irmão, tem que ler. Aqui, ó, nunca usei óculos. Eu aprendi com um grande processualista, que é amigo seu também. Entendeu? Lê. Cara, sempre. Cara, vocês ganham tudo? Não, filho, a gente não ganha tudo, não. Vocês são bons pra caramba. Cara, eu tenho que acreditar que a gente é bom, eu tenho que acreditar que a gente vai ganhar, que a gente vai fazer o melhor. A gente está aqui agora, ó, batendo papo quase 8h40 da noite. Para quê? Para que a gente forme uma cadeia de proteção, uma cadeia de conhecimento. Proteção, sim, gente. Eu fiquei sabendo que, através de uma rede, que uma advogada foi agredida e quando ela foi registrar o ocorrente, tentaram registrar de forma errada, que prejudicava a advogada. E outros colegas, outros delegados de prerrogativas, fizeram com que o direito dela fosse garantido. Então, existe sim. Você pode ser mal, porque você, quando defende o direito de alguém, você, às vezes, está deixando alguém satisfeito. Se você está na área de família, você tem autor e réu. Cara, você tem aqui requerente, requerido, e alguém está satisfeito com você se você virar o jogo. Então, tem que ter essa cadeia, poxa, de comunicação, de conhecimento, de crescimento, e eu vejo isso muito acontecer, William, com médicos.
Os médicos não é proteção, não, gente. Eu estou falando aquela cadeia evolutiva. Entendeu? É de você Cara, eu vejo aqui, a gente vê advogados recém-formados que tem, você já olha para cara, esse é pessoa muito boa na família. Dá para fazer uma parceria, dá para crescer. Às vezes, vamos falar abertamente, o olho grande faz você pecar. Se você está iniciando e você conseguiu algo que você não consegue ainda, cara, o Google não vai te ajudar muito, não. Procura um colega experiente. Eu fiz isso e outra, eu faço isso. Tá? Eu não tenho vergonha de perguntar. Cara, tu tá fazendo uma pergunta boba. Não, pode ser taxativa como boba, mas se eu tenho dúvida, eu vou perguntar. Eu acho que passou o Hugo Novaes. Eu pergunto o Hugo, eu pergunto o Minagi, eu pergunto a qualquer um que eu tenho dúvida. Eu tenho um amigo que é muito bom na área processo civil, tenho dúvida. Cara, esse caminho que eu estou tomando, o que você acha? Não tenha vergonha de perguntar. Vergonha é você não perguntar e errar. Por que tu acertou tudo? Não, a gente aprende errando. A gente aprende acertando. Mas para evitar os erros, às vezes, eu falo com meus filhos. Eu tenho dois bebezinhos em casa, de 28 anos e 22 anos. Fala, aprenda com meus erros. Para que você não precise passar o que eu passei. Entendeu? A advocacia, cara, é um monstro. Ela é um ambiente grande para que você possa trabalhar, para que você possa se realizar. Ninguém estudou 5 anos, ninguém passou no certame da ordem para viver uma vida restrita.